Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril, estamos começando o nosso programa Pós-USDA. Vamos comentar com os nossos consultores os números divulgados há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu relatório mensal de oferta e demanda. Vamos falar de soja, milho e trigos, os dados que foram apresentados neste relatório. Vamos ver se houve surpresas. Cumprimentando já meus colegas consultores de safras e mercado, primeiramente Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, Paulo. Conforme a gente falou, relatório sem muita surpresa e sem muito impacto para Chicago. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo Molinari, tudo bem, Paulo? Boa tarde a todos. Bem, o número que confirmou um pequeno corte de estoque americano e nada mais de positivo para alta de preço do milho. Elcio Bento vai falar sobre o trigo. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Vamos achar alguma coisa para falar do trigo também, sem novidades. Vamos ter que ser criativo. Vamos lá, então. Antes de mais nada, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Safras TV, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, que a gente responde para você. E em safras.com.br você precisa conhecer a plataforma Safras, todas as informações que você precisa para ter as melhores decisões no agronegócio. Lá estão nossa consultoria dos diversos produtos agropecuários, análises, estatísticas e nossa agência de notícias, entre outros dados e informações. Não perca tempo, entre em safras.com.br. Já vou compartilhar, então, aqui a minha tela para a gente começar, como sempre, falando sobre a soja. Vamos aqui. Bom, temos aí os dados, então. Vamos. Produção americana, como a gente falava, um número já consolidado, 113,35 milhões de toneladas, safra 23-24. Estoques americanos 23-24, o departamento colocou em 9,25 milhões de toneladas. A gente tem ali a expectativa média do mercado, que era 8,68 milhões de toneladas, e em março eram 8,57 milhões de toneladas. Aí a gente vem para os números globais, 23, 24 estoques, 114,2 milhões de toneladas, a indicação, o mercado na média esperava 112,6 e em março eram 114,3. Produção do Brasil e da Argentina, em que pese o mercado esperar algumas mudanças, esperava aí 151,7 milhões de toneladas na média da produção brasileira, contra o número de 155 em março, ficou inalterado, assim como ficou inalterada a produção da Argentina, em 50 milhões de toneladas. Então, Luiz, nem o número da safra sul-americana eles mudaram nada. Pois é, Alessandro, se a gente olhar especificamente para os principais números aí, é um relatório relativamente baixista, né? Porque todos os números ficaram acima das previsões do mercado, das estimativas do mercado. Mas, como a gente vem falando, né, esse relatório de abril, que ainda fala de safra velha americana, tem muito pouco peso, né? Acho que a maior parte desses números já está precificado no mercado. Ainda existe alguma dúvida com safra sul-americana, mas isso é pequeno daqui para frente, né? Porque a partir de maio o mercado olha para a nova safra americana, olha para os novos números da nova temporada, né? Que vão ser divulgados pela primeira vez em maio. Então, foi de encontro, mais ou menos, ao que a gente achava, pelo menos no sentido de impactos para Chicago, né? Impacto quase nenhum em Chicago, um relatório neutro, embora os números apontassem, né, para alguma baixa, porque, querendo ou não, usa trouxe um estoque, né, principalmente no estoque americano, um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, basicamente por corte de exportação. Também não chega a surpreender, embora tenha ficado o estoque um pouquinho acima, se esperava esse viés de aumento de estoque, não tanto, mas alguma coisa. Com relação à safra brasileira, eu acho que o USA está um pouquinho ainda, né? Se mantém um pouquinho acima do que o resto do mercado está falando. Até nós mesmos de safras de mercado trabalhando com um número menor. Mas enfim, também não chega a surpreender. Eu acho que mesmo que trouxesse um corte na safra brasileira para 152, 151, não ia mudar muita coisa. E por não ter trazido esse corte, é o motivo dele ter mantido também o estoque mundial, né? Basicamente, ele ia cortar a safra brasileira e ia cortar o estoque mundial através disso. Né? Então, é um relatório bem neutro para Chicago, né? De neutro a baixista, eu diria.
porque Chicago, né, e o mercado está de olho e está aguardando mesmo os relatórios pós-maio, a partir de maio, né, que vão começar a falar da nova safra brasileira. Então, é um relatório aí com pouca interferência para Chicago, pelo menos nesse momento aí, no curto prazo. Maravilha, mudamos aqui para o milho. Mesma coisa, a produção americana consolidada, 389,69 milhões de toneladas. Aí, estoques americanos, 23, 24, indicação de 53,9 milhões de toneladas. Na média, o mercado esperava arredondando 53,5 milhões de toneladas, e em março eram 55,17. Passando para os números mundiais, os estoques globais 23, 24, colocados em 318,28 milhões de toneladas de milho. O mercado, na média, ali esperava 317, e em março eram 319,6. Vindo para a safra sul-americana, no Brasil mantido o número em 124 milhões de toneladas, apesar aí do mercado, na média, esperar uma redução para 122,1 na média. E a produção da Argentina ligeiramente cortada aí de 56 para 55 milhões de toneladas. Paulo, não teve assim também no milho grandes surpresas, né? Não teve, né? O estoque foi cortado, como o mercado esperava, não cortado tanto quanto o mercado esperava, mas foi cortado. Mas ainda é um estoque plenamente saudável para manter os preços aí nessa faixa dos $4, sem preocupação nenhuma com abastecimento nenhum em nenhum lugar do mundo, né? A produção brasileira foi assertiva, a decisão do USDA em não cortar a safra, bem contrário ao número bem fora da linha da Conab de hoje, né? Que veio com 110 milhões de toneladas, o mercado ignorou completamente o número, porque apesar das quebras no Mato Grosso do Sul e Paraná, o Mato Grosso e Goiás devem compensar as perdas nesses dois estados. E a Argentina, nós já reduzimos nosso número para 53,6, devido ao ataque da cigarrinha, e talvez o USDA acabe corrigindo esse número nos próximos relatórios, tá? Então, é um relatório que, mais uma vez, veio neutro para o mercado, apesar de ter confirmado o corte de estoque, e agora vamos para o plantio americano, que é o que realmente interessa. Beleza, Paulo? Vamos mudar para o trigo aqui. Elcio, olha aí, mesma coisa também na produção americana, totalmente consolidada, 49,3 milhões de toneladas. Aí a gente vem para os números dos estoques americanos, 23, 24, indicados em 19 milhões de toneladas, superando o relatório de março, que era 18,3, e também um pouco acima da média da expectativa do mercado, que era 18,6. Aí a gente vem para os estoques globais 23, 24, estoques mantidos aí na faixa de 258,3 milhões de toneladas, um pouquinho abaixo da expectativa média do mercado, que era 258,6 milhões de toneladas. Vamos ver o que o Elcio fala, que o Elcio não fala só desses números aí, eu sei que tem outros detalhes aí que podem ter chamado a atenção. Pois é, Alessandro, nada que chame muito a atenção, né? A gente havia falado que a oferta está praticamente consolidada, é uma safra que está no final. Em termos globais, o que mudou do lado da oferta? Um leve aumento da produção da União Europeia, 500 mil toneladas a mais, e também no Paquistão. Nos Estados Unidos, eu havia falado que a gente poderia ter alguma movimentação no lado da demanda pelas exportações, né? Uma possibilidade dessa redução, né, da competitividade norte-americana, mas o corte que veio foi do consumo para ração animal. Então, nós tivemos essa elevação de estoques aí, basicamente porque o consumo de ração animal foi maior. Agora, essa queda da competitividade que a gente esperava nos Estados Unidos foi sentido na Europa, uma redução de 2 milhões de toneladas das estimativas de exportação, que são tomadas pelos números que a gente vê para a Rússia. A Rússia, um aumento de 1 milhão de toneladas, reconfirma, né, eleva a sua produção para 50, as suas exportações para 52 milhões de toneladas, maior volume já exportado por um país, um volume recorde também para a Rússia, e a própria Ucrânia, que tem também uma estimativa, segundo o STA, de elevação de 1,5 milhão
de toneladas nas exportações. Esse é um movimento bem regional. A Rússia e a Ucrânia precisam escoar grandes volumes e, especialmente, a Ucrânia, que precisa sair por território das regiões dos exportadores da União Europeia, acaba achatando as cotações e também roubando espaço das exportações norte-americanas. Basicamente, é isso que a gente vê de alteração, de novidades. Além dessas elevações de exportações, o Xai também considera mais 300 mil toneladas de exportações para o Brasil, elevando para 2,5. Nesse ponto, eu acho que ainda tem que corrigir. Os nossos números aqui, até confirmados pelos lineups, já indicam mais de 3 milhões de toneladas, basicamente, de trigo para ração. Então, a gente pode ter ainda, a posteriori, depois do encerramento desse ano comercial, algum ajuste desses números do Brasil. Mas, afora isso, o mercado não respondeu, né, em termos de preço, já estava em baixa, continua em baixa, então não dá para dizer que o relatório tem peso nessa queda. E passa muito mais a olhar, esperar o relatório do próximo mês com números aí em todo o mundo. Beleza, vamos para a nossa rodadinha final falando de Bolsa de Chicago. A tela aqui está toda vermelhinha, menos o farelo de soja, que está em alta. Mas a gente vai falar da soja em grão, que para maio, Bolsa de Chicago trabalhando a 11,63, uma queda pequena de 0,3%. Isso vai dizer se tem alguma coisa a ver, que ele estava falando que o relatório foi de estável a baixista, né? Então, tem alguma coisa a ver ou é só uma acomodação mesmo? Isso. Pouco a ver, Alessandro. Tem um pouquinho, óbvio, né? Porque o relatório que não trouxe números, como eu falei, que ficaram um pouco acima do que o mercado estava esperando. Então, olhando especificamente para esses números, é um relatório baixista. Mas eu também falei que o mercado, no meu entendimento, já precificou isso há muito tempo. Então, não é por 500 mil toneladas a mais ou 700 no estoque americano que vai mudar o quadro de oferta e demanda americana, até porque a gente está falando de uma temporada que está se caminhando para o final, né, da temporada 23-24. E o mercado daqui para frente quer saber de temporada nova, temporada 24-25, que, como eu falei, começa a ser, os números começam a ser divulgados a partir de maio. Então, o mercado já estava caindo um pouquinho antes do USDA, só continua caindo, até chegou a cair um pouquinho mais, logo após o número, chegou a cair mais de 1% em várias posições, mas eu entendo que ele está mantendo esse tom negativo, que não é de hoje, né, já vem de um tempo, e eu acho que em breve a gente deve ver esse mercado aí batendo ou testando os 11,50 e quem sabe mais à frente com clima positivo, né, se confirmar nos Estados Unidos, trabalhar até abaixo desses 11,50 aí, a partir de algum momento de abril ou até mesmo em maio. Beleza. Paulo Molinari, aqui, ó, Paulo, contrato maio, que ainda é o mais negociado. Temos aqui 4,28 tombinho de 1,3% de baixa hoje, nesse momento. Pois é, apesar da queda do estoque, né, que seria uma informação teoricamente altista, né, mercado caindo. Esse é o sintoma mais claro que o mercado de milho não é altista, que está confortável com os estoques atuais americanos, 53 ou 50 milhões de toneladas é muito estoque, e vai olhar agora puramente a partir do dia 20 as condições de clima para o plantio, e o plantio americano indo bem, preço para baixo, plantio americano com problema, ralizinhos de alta até que se termine o plantio. O fato é que maio e junho não está aparecendo nada de clima ruim para o plantio americano e o mercado não encontra, né, uma variável altista de curto prazo para mudar o patamar de preço na Bolsa de Chicago. Beleza. Olha só, Elcio. Redondinho aqui, ó, 5,50 o trigo para maio em Chicago, queda de 1,5%. Pois é, próximas às mínimas do ano comercial, né? Próximo a um ponto de suporte. Acho que tudo que o Paulo falou para milho vale para trigo também. No caso do trigo, o cenário é de baixa. A gente tem a questão ainda da Rússia exportando tudo isso que tem de trigo, com muito trigo para exportar no final do ano comercial ainda. Então, tudo isso puxa para baixo. A questão das lavouras norte-americanas também estão em condições melhores do que do ano passado. As lavouras de inverno são boas, a safra de primavera está dentro de uma normalidade, iniciando o plantio, mas dentro de uma normalidade. Então, a gente não tem muito espaço para pensar numa recuperação. A queda de hoje é uma queda que já vinha antes do relatório. Então, claro que, como veio um relatório de norte-americano um pouco maior, tem um efeito, mas aquele efeito muito mais psicológico, né, de pós-relatório. Não vejo que seja esse o motivo para o trigo estar embaixo. A gente tem
sim, um trigo ainda com muita força, muito peso, né, de baixista sobre as cotações. Não tem muito espaço para recuperação, se contar que a gente já está se aproximando de uma safra nova no Hemisfério Norte. Se não tiver nada de novo, nenhum fato novo que seria relacionado a eventuais quebras de produção no Hemisfério Norte, a gente não tem muito o que pensar em recuperação das cotações do trigo nas próximas semanas até os próximos meses. Ótimo. Bom, meu recado final é que na descrição do vídeo nossas redes sociais estão ali, esteja junto com a gente. E também na descrição do vídeo estão os cursos, eventos de safras e mercado destes senhores e dos nossos outros analistas. Inclusive, eu estou olhando aqui que 18 e 19 de abril tem o curso online Análise Fundamental e Mercadológica de Trigo, e 24 e 25 de abril, curso online Comercialização de Milho e Soja. Você não pode perder, clica ali, saiba mais e se inscreva. Pessoal, muito obrigado por mais essa, obrigado Luiz, Paulo e Elcio, um abraço para vocês e um abraço a todos.